Olá, tudo bem? Iniciamos agora a segunda aula deste módulo sobre os juizados especiais cíveis. E a gente começa tratando sobre a revelia, que está prevista lá no artigo 20 da Lei 9.099, que diz o seguinte: não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz. Então aqui nós temos um caso de revelia, a doutrina até disse que é um caso de revelia imprópria, porque mesmo que a parte ré tenha apresentado contestação escrita, se ela não comparece na audiência, tanto na de conciliação quanto na de instrução e julgamento, a parte vai ser considerada revel e o juiz vai reputar verdadeiros os fatos alegados pelo autor na petição inicial, a não ser que o juiz se convença do contrário, quer dizer, se o autor alegar fatos absurdos, não haja ou haja prova nos autos do processo dizendo exatamente o contrário daquilo que o autor disse na sua petição inicial, é possível que o juiz desconsidere a revelia nesse caso e não aplique o efeito da confissão ficta em desfavor do réu. Mas essa ideia, né, essa previsão do artigo 20 aqui, de que a ausência na audiência implica em revelia, é justamente para estimular a participação do réu, para que ele compareça nas audiências, até mesmo para o autor, né? O autor precisa comparecer pessoalmente nas audiências designadas, porque se ele não comparece, o processo vai ser extinto sem análise do mérito. Justamente porque nos juizados especiais cíveis o que se objetiva é a conciliação, né, entre as partes. Daí porque seria importante que as partes participassem das audiências, estivessem presentes e disponíveis, então, dessa maneira, para entabulação de eventuais negócios jurídicos processuais. Com relação à resposta do réu, o artigo 30 vai estabelecer que a contestação será oral ou escrita, conterá toda a matéria de defesa, exceto a arguição de suspeição ou impedimento do juiz, que se processará na forma da legislação em vigor. A mesma coisa aplica-se, né, ao sistema dos juizados especiais, a mesma regra que vale para a arguição de impedimento ou de suspeição lá no procedimento comum. Toda a matéria diferente desta deve ser alegada em sede de contestação. O artigo 31 faz uma restrição para dizer que não será admitida a reconvenção no procedimento dos juizados especiais cíveis e complementa para dizer que é lícito ao réu, na contestação, formular pedido em seu favor nos limites do artigo 3º, quer dizer, dentro daqueles limites de competência do juizado, desde que fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia. Então aqui dá ao réu a possibilidade de formular o chamado pedido contraposto. Não é possível reconvenção, porque a reconvenção tem um âmbito de incidência até mais amplo do que o pedido contraposto, né? Aqui no caso do pedido contraposto é sempre que ele for fundado nos mesmos fatos que constituem o objeto da controvérsia, nos fatos que foram trazidos aos autos pelo autor. Aí é possível o pedido contraposto. E outra grande diferença do pedido contraposto e da reconvenção é que a reconvenção se constitui em uma nova ação dentro daquele mesmo processo. E a reconvenção goza de autonomia lá no procedimento comum, né? Quer dizer, se o pedido principal, que é o pedido do autor contra o réu, for extinto, sem análise do mérito, a discussão vai permanecer com a reconvenção. No caso do pedido contraposto, como ele não se configura em uma nova ação dentro de um processo que já existe, o que vai acontecer é que se o processo, o pedido principal, for extinto sem análise do mérito, o pedido contraposto também vai ser, porque não há há uma relação de dependência do pedido contraposto com relação ao pedido principal, diferentemente do que acontece com a reconvenção. Daí a diferença dessas duas situações jurídicas aqui, lembrando mais uma vez que não cabe reconvenção nos juizados especiais. O parágrafo único complementa esse artigo 31 para dizer que o autor poderá responder ao pedido do réu na própria audiência ou requerer a designação de nova data, que será desde logo fixada, cientes todos os presentes. E aqui é uma aplicação perfeita
do princípio do contraditório e da ampla defesa ao sistema dos juizados especiais. Então, em regra, todos os atos vão ser praticados na audiência de instrução. Quer dizer, o réu vai apresentar a sua contestação. Se nessa contestação tiver um pedido contraposto, o juiz vai dar a oportunidade ao autor para que se manifeste, para que conteste esse pedido contraposto feito pelo réu na sua contestação. Agora, pode ser que para fazer uma defesa eficaz desse pedido contraposto, o autor dependa de documentos que ele não possui naquele momento, dependa de testemunhas que ele não trouxe para a audiência, quer dizer, ou ele dependa inclusive de dados outros que ele precise levantar antes de oferecer uma resposta àquele pedido contraposto. Se isso acontecer, o juiz, então, a requerimento do autor, vai designar uma nova data para que a audiência de instrução e julgamento aconteça, de modo que ele não restrinja indevidamente o direito ao contraditório e a ampla defesa do autor, né? E é importante que esse dispositivo seja lido à luz das normas fundamentais do processo, justamente porque não é a concentração de atos todos em uma audiência que vai impedir a possibilidade de marcar-se uma nova data para que aquela audiência de instrução e julgamento aconteça, né? Justamente para possibilitar que a parte autora possa responder de forma adequada ao pedido contraposto formulado pela parte ré. Com relação às provas, elas estão previstas, o regramento sobre as provas está previsto lá no artigo 32, 33, 34, 35, 36 e 37 da Lei 9.099 de 95. E esses dispositivos vão estabelecer que a produção das provas vai se dar em audiência de instrução. Então, muito embora o autor possa juntar documentos com a sua petição inicial, ele pode juntar novos documentos até a data da audiência de instrução e julgamento sem nenhum problema, porque ao réu vai ser dada a oportunidade de se manifestar sobre aqueles documentos na própria audiência. Testemunhas, as partes podem arrolar até no máximo de 3 testemunhas para cada parte, né? Então aqui nós temos um número menor de testemunhas, se a gente for comparar com o procedimento comum. Lá no procedimento comum é possível que as partes arrolem até 10 testemunhas, sendo que são 3 testemunhas para cada fato, mas aqui a Lei 9.099 não faz essa distinção. Cada parte deve observar essa regra de que pode arrolar no máximo 3 testemunhas. E o artigo 35 permite a produção do que ele chama de prova técnica simplificada. Muito embora não seja admissível perícia no âmbito dos juizados especiais, é admissível a perícia simplificada, a prova técnica simplificada. Não vai ter laudo pericial no âmbito dos juizados especiais cíveis, mas o que o juiz pode fazer, se não houver complexidade na discussão, é convocar um técnico de sua confiança, alguma pessoa que tenha conhecimento a respeito daquela área técnica específica que está sendo discutida naquela demanda, para que essa pessoa deponha em audiência e esclareça dúvidas do juiz e das partes a respeito daquilo que está sendo discutido no processo. Isso é o que se chama de prova técnica simplificada. Durante algum tempo, e ainda tem hoje em dia algumas pessoas que alegam não ser possível produção de prova pericial nos juizados, porque isso indicaria que a causa seria complexa demais. Na verdade, é possível produzir prova técnica, sim. É possível produzir perícia simplificada, sem nenhum problema. O que não pode, e o que vai elevar a complexidade da causa, é justamente a produção de uma perícia que seja complexa, que demande um estudo mais aprofundado, elaboração de um laudo e tudo mais. Agora, se for possível, a oitiva de um técnico, né, que alguma pessoa que tenha conhecimento técnico a respeito do que está sendo discutido em audiência, perfeitamente possível a produção dessa prova no âmbito dos juizados especiais, conforme prevê o artigo 35. Já os artigos 38 a 40 vão estabelecer a respeito da sentença nos juizados especiais. E aí, uma diferença, né, da sentença dos juizados especiais para as sentenças que são exigidas lá no procedimento comum, é que aqui é dispensado o relatório. Então, o juiz acaba tendo a obrigação apenas de apresentar os seus fundamentos e o dispositivo.
Hoje em dia há até quem discuta essa falta de exigência sobre o relatório, né? Porque se a gente fala, por exemplo, em precedentes, em decisões vinculantes, é muito importante que a gente conheça quais foram os fatos que deram origem àquela decisão. E nesse ponto, o relatório cumpre uma função essencial, porque é no relatório em que vão ser expostos os fatos que deram origem àquele conflito. Então, hoje em dia, até mesmo há uma crítica bastante acentuada a esse dispositivo da Lei 9.099, de 95, que dispensa o relatório, colocando o relatório como um elemento da sentença que não seria tão importante. E, na verdade, ele se configura importante justamente na medida em que você pode, a partir do relatório, fiscalizar o quanto o juiz conhece, né, da causa, e você pode fiscalizar, obviamente, se ele tem um entendimento adequado dos fatos que foram expostos naquela causa. Outra característica da decisão, da sentença nos juizados especiais, é a proibição que nós temos da prolação de sentenças ilíquidas. Mesmo naqueles casos em que se admite que a parte formule um pedido ilíquido, um pedido indeterminado, ou seja, em que ela diga o que ela quer, mas não seja obrigada a dizer o quanto ela quer, e isso só pode acontecer naqueles casos previstos no parágrafo 1º do artigo 324 do CPC, mesmo nesses casos, nos juizados, não é permitido ao magistrado prolatar uma sentença ilíquida, porque não há no procedimento dos juizados a liquidação de sentença. Então, a sentença tem que dizer o quanto o réu deve pagar ao autor, qual o valor da obrigação. Isso é obrigatório porque é proibida a prolação de sentença ilíquida no juizado. Outra regra que vale para a sentença nos juizados especiais é a ineficácia da decisão que estabelece uma condenação superior ao valor de alçada. Então, o valor de alçada dos juizados é de 40 salários mínimos, né? Com base lá no inciso 1 do artigo 3º da Lei 9.099 de 95. Se houver uma decisão que, naqueles casos, condene o réu a pagar um valor superior a 40 salários mínimos, o que vai acontecer é que no valor que superar o valor de alçada, quer dizer, quando ultrapassa salários mínimos, o valor de 40 salários mínimos, o que vai acontecer é que no que ultrapassar se torna ineficaz. Então, não quer dizer que toda a sentença vai ser ineficaz. Ela será ineficaz no montante que ultrapassar o valor de alçada dos juizados. Ok? Então, esses são os dispositivos aí relativos à decisão, à sentença no âmbito dos juizados especiais. Sempre lembrando o seguinte, quando o juiz leigo que preside a instrução, ele vai oferecer um projeto de sentença, vai juntar aos autos um projeto de sentença e o juiz vai ter que homologar esse projeto de sentença para transformá-lo em sentença. Então, enquanto não tiver homologação do juiz, aquele projeto de sentença não tem qualquer valor decisório no processo. Agora vamos tratar sobre a instância recursal, né? Uma vez que a gente chega ao final do procedimento em primeira instância, é importante discutir como que se dá a recorribilidade das discussões, das decisões nos juizados especiais cíveis. Quais são os recursos que nós temos, então, nesse sistema dos juizados especiais cíveis? Nós temos os embargos de declaração e temos, nesse primeiro momento, o recurso inominado. É possível também a interposição de recurso extraordinário, né? Mas nesse primeiro momento aqui, na primeira instância, nós podemos embargar de declaração naquelas hipóteses do artigo 1022 do CPC e também contra a sentença a possibilidade de interposição do recurso inominado, que é a apelação, né? É o equivalente à apelação no sistema dos juizados especiais. Já sabemos que as decisões interlocutórias são irrecorríveis, essa regra vale para os juizados, e é uma regra que, inclusive, ocasiona um andamento mais acelerado do procedimento, né? E os recursos inominados, eles vão ser apreciados não pelo Tribunal de Justiça, eles vão ser apreciados pelas turmas recursais, que são órgãos jurisdicionais aí formados por juízes de primeira instância. Então, são juízes que atuam no âmbito dos juizados especiais e que, reunidos, formam a turma recursal, que é responsável por fazer
o julgamento dos recursos contra as decisões proferidas nos juizados especiais. E aí cada estado se organiza de um jeito. Há estados maiores que têm turmas regionais, né? E há estados menores que têm turmas centrais apenas, localizadas na capital do estado, que tem essa função de fazer o controle das decisões proferidas no âmbito dos juizados especiais. O artigo 41, no seu parágrafo 2º, para os casos de recurso inominado, ele exige a assistência por advogado. Mesmo naquelas causas em que a parte comparece sem advogado, porque vai discutir um valor inferior a 20 salários mínimos, mesmo assim, ela deve ser assistida por advogado se ela deseja recorrer. Então, a capacidade postulatória para o recurso é apenas do advogado. A parte não pode recorrer sem ser assistida devidamente. Há necessidade de pagamento de custas, como a gente já viu, né? Uma vez que a parte recorra, ela fica responsável ao pagamento de custas, a não ser que ela seja beneficiária da justiça gratuita. Então, se ela não tem condições de fazer o pagamento das custas processuais, ela deve requerer ao juiz, no momento da interposição do recurso, a gratuidade da assistência judiciária. E, na hipótese de ela recorrer e sair vencida no recurso, ela então vai ser condenada ao pagamento dos honorários de sucumbência. Então, esses dispositivos de exigir assistência por advogado, de estabelecer custas para recurso, estabelecer sucumbência para recurso, é justamente para desestimular as partes, né, e a se conformarem, estimular as partes a se conformarem aí com a decisão proferida em primeira instância. Vamos ter que analisar aqui essas espécies recursais, né? A primeira delas são os embargos de declaração. Há previsão lá nos artigos 48, 49 e 50 da Lei 9.099, e há previsão, obviamente, também dos embargos de declaração no Código de Processo Civil, no artigo 1022. Então, naquelas hipóteses do 1022, é cabível embargos de declaração. Mesma regra do CPC, prazo de 5 dias. A interposição, no caso dos juizados, pode ser de forma escrita, mas pode ser também de forma oral, e como efeito, a interrupção da contagem do prazo para outro recurso. Então, se, por exemplo, a parte deseja embargar de uma sentença, né? Sentença não é clara. Então, a parte deseja opor embargos de declaração. Tem o prazo de 5 dias para fazer a oposição dos embargos de declaração. E a oposição dos embargos de declaração vai interromper a contagem do prazo para o recurso inominado. Quando a gente fala em interrupção da contagem para o prazo do recurso inominado, quer dizer que quando voltar a correr o prazo volta a correr do zero, né? Eu começo a contar o prazo de novo. Havia uma regra diferente antes da entrada em vigor do CPC de 2015. O CPC de 2015 acabou resolvendo isso. A regra anterior, que era que constava da Lei 9.099, que acabou sendo revogada nesse ponto, né? A regra anterior previa que no sistema dos juizados os embargos de declaração teriam um efeito suspensivo do prazo, quer dizer, o prazo voltaria a correr de onde parou, mas o CPC de 2015 eliminou essa regra específica dos juizados e previu uma regra geral, tanto para o procedimento comum quanto para o procedimento dos juizados, dizendo que a oposição de embargos de declaração vai interromper o prazo para interposição de outro recurso. Outro recurso, que é o recurso inominado. Como eu falei, o equivalente no sistema dos juizados especiais à apelação que nós temos lá no procedimento comum. Como é feito do recurso inominado, né, uma vez interposto o recurso inominado, nós temos aqui apenas o efeito devolutivo. Essa é a regra geral que está prevista lá no artigo 43. Então, só haverá efeito suspensivo no recurso inominado em caráter excepcional, quando a parte provar que, se não houver suspensão dos efeitos da sentença, ela vai sofrer um prejuízo muito grave. Isso quer dizer que, mesmo quando for interposto o recurso inominado, considerando que ele não tem efeito suspensivo,
a parte contrária pode fazer a execução provisória da sentença. O prazo dele é de 10 dias, e aqui a gente precisa ficar atento, né? Porque o CPC acabou unificando os prazos para todos os seus recursos, com exceção dos embargos de declaração, e unificou o prazo para 15 dias, mas o recurso nominado é previsto em legislação própria, que é a Lei 9.099, que estabelece o prazo de 10 dias lá no seu artigo 42. No caso do recurso nominado, ele precisa ser apresentado em petição escrita, ele vai ser interposto no juízo de primeira instância, né? Não vai ser o juízo que vai julgar, obviamente, porque depois os autos vão ser remetidos à turma recursal, mas ele é interposto na primeira instância, assim como acontece com a contestação, né? O julgamento vai ser pela turma recursal, e aí, do julgamento da turma recursal, nesse recurso inominado, só vai caber o recurso extraordinário, que é o recurso direcionado ao STF naquelas hipóteses previstas na Constituição, lá no artigo 102, inciso 3, certo? Então, é muito importante compreender essa sistemática aqui. Inclusive, a sistemática de julgamento do recurso inominado, a lei estabelece que é possível que a decisão de primeira instância seja mantida pelos seus próprios fundamentos. Quer dizer, desobriga a turma recursal a fundamentar novamente na análise do recurso, se a turma recursal considerar que a sentença já possui dados suficientes, fundamentos suficientes para ser mantida. E com relação ao recurso adesivo, no recurso nominado, tem um enunciado do FONAGE, número 88, que proíbe a interposição de recurso adesivo porque não há previsão legal específica a respeito disso. Ok? Encerramos por aqui então. Voltamos daqui a pouco para falar sobre reclamação nos juizados especiais.